Boa tarde, pessoal. Neilda, Alê, professor Maurício, Valéria Nassif, sejam bem-vindos. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrando pra gente ajustar aqui o nosso início de conversa. Ígaro, boa tarde. Soraya, Michele Sabatini, obrigado pela presença. Simone Monteiro está aí? Ah, Simone tá aí, ok, Simone, boa tarde, já vi você. Renata do Vale, professor Jorge Tolentino. Quero agradecer assim, todo o pessoal da oitava, de todas as CREs, né, que vieram nos prestigiar hoje nessa nova empreitada das lives, né, às quintas-feiras, esse ciclo de conversas com a Multirio. Eu tenho certeza que será muito interessante para todos. Só um minutinho. Tenho certeza de que será muito interessante e muito bacana. Luciana, boa tarde, da EPF. Também, Soraya, estou ansioso. Eu acabei entrando um pouquinho no laço e aí a gente vai descontar um minutinho pra gente começar. Mas eu já vou falando pra vocês, né, que estão aí, sobre a proposta dessa live. Então, toda segunda no meu canal, né, no meu perfil, eu e a professora Soraya tivemos a iniciativa de começar com as lives discutindo questões sobre educação, né? Então lá às segundas-feiras nós temos o nosso encontro, que era às 16 e agora será às 18 horas, com diálogos entre educadores. E cada segunda-feira a gente convida um ou mais de um professor que esteja tanto na nossa rede ou fora dela e que queira dialogar conosco sobre práticas de ensino, perspectivas pedagógicas, não só nesse contexto de atividades remotas, mas para além, porque justamente a gente quer, né, a gente almeja que essa discussão seja uma discussão que fique, né, que dê frutos e que sinalize situações para além da pandemia, né? Que um cenário educacional possa emergir com algumas quebras de paradigmas, com algumas formas de pensar educação. Então eu acho que é bem nessa linha, tá? Que a gente está tentando trazer essa discussão. E aí surgiu a ideia pela professora Neilda, daqui a pouco ela vai se apresentar aqui e ela vai estar conosco. Então a professora Neilda muito envolvida com a parte da leitura, né? Vocês podem ver aqui na minha estante, né, de leitura, tem muita coisa técnica aqui, tá? Né? Eu sou professor universitário, então aqui tem muita coisa técnica, mas eu tenho um outro espaço que eu estou tentando criar, de leitura por fruição, de literatura. Então, assim, a minha identificação com a leitura é total, né? Por ser também professor de língua portuguesa. E a professora Neilda, pelo envolvimento que ela tem com a leitura e com a nossa empresa Multirio, que é uma empresa municipal, uma autarquia que, né, nos fornece tantos recursos bacanas. Então ela teve essa ideia, né, de fazermos uma série de lives sobre uma conversa, né, com algumas personalidades, alguns funcionários, alguns professores que estão na Multirio e de alguma forma, né, não são meramente técnicos, produzem, mas tem uma ligação muito direta, muito intrínseca com a educação de alguma forma, na sua trajetória enquanto profissional ou na sua trajetória acadêmica, através de uma licenciatura, de um mestrado, né, de algo que leva a pensar educação.
Então, hoje a gente vai ter essa pauta e em algumas quintas-feiras, todas as quintas-feiras, né, durante algum tempinho, nós vamos ter esse encontro marcado aqui às 16 horas com a Multirio. E cada dia algum convidado estará conversando comigo sobre educação, recursos pedagógicos, ensino, formação continuada e tudo mais, ok? Então sejam todos bem-vindos a esse espaço. E aí eu vou começar, né? Porque como nós temos um tempo bem limitado no Instagram, então pra gente aproveitar cada segundo desse nosso encontro, quero pedir a vocês para que participem, caso vocês tenham perguntas para as nossas convidadas, que serão apresentadas muito em breve, que vocês coloquem e utilizem essa caixinha de perguntas, né? Com esse sinal de interrogação, que aí fica mais fácil para que eu possa acompanhar, tá? Podem até digitar, mas às vezes eu não consigo acompanhar, né, digitando, acompanhar as perguntas, tá bom? Então eu queria chamar aqui para conversar comigo a idealizadora dessa live, uma pessoa muito querida, que trabalha comigo atualmente na 8ª CRE e é uma parceira de ideias e ideais, a professora Neilda. Ela tem há 21 anos só, né, de município, como professora e com experiência em direção adjunta, já foi coordenadora pedagógica e sala de leitura, né, acumulando essas funções durante 6 anos na Escola Municipal Roberto Simonsen, na 8ª CRE. Ela é representante do Rio Educa, do portal Rio Educa da 8ª CRE. Então cada CRE tem o seu representante. Então ela é a representante durante muitos anos, acho que desde o início do Rio Educa, a Neilda é a representante da 8ª CRE. E atualmente ela concentra suas atividades na gerência de educação da 8ª CRE, como assistente de educação. Então ela coordena, né, junto com uma equipe, as escolas de Fundamental 1 e 2, de turno único, e também as salas de leitura, o trabalho de salas de leitura. Por ela ter sido professora de salas de leitura, então ela tem todo esse trabalho. E para além, ela também é representante da Multirio na 8ª CRE, um ponto focal da Multirio. Então a Multirio também tem um representante em cada coordenadoria e a Neilda é uma dessas pessoas. E aí, antes de chamar a professora Neilda, eu queria ler para vocês rapidamente um poema de um livro. Eu vou tentar colocar aqui na tela para vocês verem. Esse livro eu recebi como presente em 2018, assim que eu cheguei à 8ª CRE, e esse livro foi produzido por uma Escola Municipal Miguel Ramalho Novo, e quem me deu esse livro foi a professora Elizabeth Carelli Guerra da Silva. Ela está aí conosco, ela é professora do Carioca 1, e porque ela tem até a dedicatória, né, que ela me deu e tal. E por que esse livro é importante para mim? Porque eu vou ler para vocês aqui um poema rápido, e depois vocês vão perceber o porquê isso é importante. E a professora Neilda, na sua fala, vai apresentar a vocês de forma breve o que ela tem feito em prol do fomento à literatura. Caiu, acho que quase caiu. Então a professora Neilda tem um trabalho, um projeto muito bacana junto com a professora Ruth de fomento à arte, de fomento à literatura. Então o poema é: Os feitos. Você pegou os escritos não escritos. Você leu pensamentos. Você não leu os feitos. Você tirou ideias por escrito. Os feitos são seus. Quem escreveu esse poema, que eu achei lindo, depois eu vou colocar nos meus stories, e eu acho que eu tenho até uma imagem dele, foi um aluno, Guilherme Amorim Watts de Azevedo, da turma de Projeto Aceleração do 6º ano, que era, na verdade,
equivalente ao Carioca 1. E aí eu conversando com a professora, ela falou: Mário, eu fiquei muito impressionado com a escrita desse aluno, eu fiquei pesquisando na internet para ver se ele tinha colado, né, copiado de algum lugar, mas não, foi uma criação dele. E foi uma leitura que me tocou tanto. E eu falei: professor, eu quero esse livro. Então ela deu um jeito, foi um livro elaborado pela escola, com recursos próprios, e eu guardo até hoje com tanto carinho. Então, por conta disso, eu quero chamar a professora Neilda, convidá-la para o nosso bate-papo aqui, para que ela converse um pouquinho com a área dela em termos de coordenar atividades de leitura na 8ª CRE, a parceria que ela estabelece com a Multirio e como ela tem visto toda essa produção de professores, das salas de leitura, nesse tempo tão delicado de atividades remotas, e como ela tem feito, né, tem ajudado tantas escolas e tantos professores a não desanimarem e encontrarem dentro da literatura um ânimo para que a gente possa se prosseguir. Boa tarde, professora Neilda, seja bem-vinda à nossa conversa. Muito boa tarde, Mário. Obrigada pela apresentação carinhosa que você fez. Muito obrigada. Então, acho que as pessoas já estão sabendo um pouquinho de quem eu sou, do trabalho que eu faço. E por conta Neilda, eu acho que travou um pouco. Vocês estão ouvindo, pessoal? Acho que deu uma travada, Neilda. deu uma travada. E agora, voltou? Deu. Ok? Agora voltou. Isso. O que eu estava dizendo, que todos na escola ensinam e inspiram. Os funcionários, os alunos, os professores. É um espaço rico de aprendizagem e também rico em arte. E daí surgiu esse projeto, né, que é o Rima Arte Poesia, que a gente carinhosamente chama de rap, ou de rap, né, que são as iniciais, que vem para trabalhar, divulgar a valorização de toda a manifestação de arte que nós encontramos nas escolas, nos nossos alunos e também nos professores e nos funcionários, como eu disse. O meu trabalho no Rio Educa, que é o trabalho que eu faço com muito orgulho, com muito carinho, ser Rio Educadora é uma honra imensa para mim, me fez começar a observar isso, né? Como era rico o trabalho na educação infantil, no ensino especial, nos anos finais. As escolas sempre têm algo novo para dividir, para compartilhar. Então, o Rio Educa faz com que esses trabalhos passem para além dos muros da escola, né? E fique aí aberto para todo mundo. E o rap também. Só que o rap tem foco na arte, né? A nossa ideia é essa, é focar na manifestação artística do aluno, e nós temos nos surpreendido com trabalhos maravilhosos, em escrita, em desenho, em música, em todas as áreas. Essa ilustraçãozinha aí do rap foi feita por um aluno. Nós fizemos um concurso de ilustração e o nosso aluno, Andrews, da escola Joaquim da Costa Ribeiro, foi o vencedor. E a gente, com carinho, usa, né, essa logo aí, essa imagem, que foi feita também por um aluno nosso. Então, o rap, ele tem, na verdade, a intenção de despertar e de divulgar a arte, a literatura, a manifestação artística e a criatividade dos nossos alunos. Claro, Mário, que ninguém trabalha sozinho. Né? Então, essa ideia, esse sonho surgiu, e eu conto com a parceria da professora Ruth Nobre, que trabalha comigo na 8ª CRE, com as salas de leitura, todas as salas de leitura, mas em especial as salas de leitura, né, das escolas que estão ali de mãos dadas com a gente, Escola Presidente Médici, Rosa da Fonseca e Humberto Castelo Branco. Então, a gente trabalha nessa divulgação, nessa valorização. A sala de leitura é um espaço encantador em todas as escolas, é um espaço especial, eu tenho um carinho especial pela sala de leitura. Eu sei que lá é muito democrática a presença de todas as disciplinas, né? É um local onde o aluno se sente incluído, participante, é um local muito rico. Então, a gente começou a divulgar esse trabalho através das salas de leitura.
com o isolamento social, nós ficamos em casa, né? E o rap acontece toda a última quarta-feira e nós não ficamos sem realizá-lo. Estamos fazendo virtualmente, nossa segunda edição, que foi ontem, né, dia 29, e eu me surpreendi com uma riqueza infinita de trabalhos, de desenhos e de ideias. Porque eles trouxeram para mim a ideia de que, brincando com essa sonoridade, né, rap, eles fizeram Happy Day, o dia feliz. Então, tivemos crianças que trouxeram, né, a sua manifestação no rap, foram lembranças da sala de aula. Qual foi o melhor dia dele na sala de aula? Professores que, falando de como começaram a trabalhar, o que eles gostariam de ver. Então, eles acabam multiplicando, fazendo crescer essa ideia. E que é muito bonito. Então, se tornou um Happy Day, um dia feliz. O dia do rap também é um dia feliz. Então, foi muito bacana. Eu queria até falar aqui que nós tivemos umas participações assim, maravilhosas, ilustres. A poetisa Rosiana Murray participou com a gente. Nifa Parreiras, a nossa querida Simone Monteiro já participou na primeira edição desse ano. O professor Rafael Procópio, do Matemática Rio, para você ver que a gente tem poesia em todas as áreas. Renan Pevedo, que é um pesquisador de arte popular do Brasil, maravilhoso. Ele participou também com vídeo. Temos um jovem, Guilherme Isidoro, ele é conhecido como Xandré, e escreve maravilhosamente bem. Tá? E nós tivemos, então, dando continuidade a esse trabalho do rap, o rap com inclusão, que é o Rap e aí a gente teve também muitas coisas bonitas, mostrando que todos, quando eu digo todos, são todos temos capacidade de nos manifestar através das artes. Então, muito bacana, me sinto muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Obrigada a todos que estão aqui presentes. Eu queria fazer um agradecimento especial, Mário, não vou estender muito a minha fala, a uma pessoa que me inspirou a estar aqui hoje, que é minha mãe. Minha mãe também trabalha na escola, ela é funcionária, merendeira, hoje readaptada no CIEP Júlio Caetano, e ela, desde o começo, me inspirou a leitura, e ela me ensinava lendo jornais, uma pessoa muito antenada, e a gente aprende muito pela observação. E eu observava que minha mãe queria saber das notícias, queria conferir no jornal se era isso mesmo, tinha uma opinião. Na idade de fazer o segundo grau, ela me orientou a fazer o normal e disse, olha, eu acho que você dá a coisa. E ela foi a minha inspiradora e é até hoje. Com a sabedoria que ela tem e trabalhando como adaptada, eu percebo o quanto de vida ela consegue passar para as crianças que passam por ela. A escola é um ambiente educador em todos os momentos. Desde o portão até a sala de aula. É um local rico de aprendizagem e também rico em arte. E para encerrar, eu te falei que eu ia falar só um pouquinho. Para encerrar agora de verdade, eu queria falar da parte mais emocionante, que foi o agente de educação especial, Alessandro Rezende, da escola Firmo Costa, que fez um poema maravilhoso falando sobre o Covid, sobre esse momento de isolamento social. E ele, como funcionário, fez um vídeo, ele escreveu, ele fez um vídeo e fez muita gente chorar ontem. Então, ontem eu colhi assim, os frutos de um rap que realmente nasce da iniciativa do coração de cada um de colocar para fora um pouco de arte, um pouco de beleza, que é o que a gente mais precisa nesse momento. Eu agradeço muito por essa oportunidade, agradeço a todo mundo que está nos assistindo e do próximo mês, na última quarta-feira, rap de novo, tem nossa página no Facebook, onde todo mundo pode ver tudo isso que eu estou falando. O professor Alessandro está lá, todos os vídeos dos autores, dos ilustradores. Tem uma ilustradora também que eu esqueci que falar o nome dela. A Cris Magester é uma ilustradora que participou do rap de ontem. Então, quem quiser conferir, entra nessa página, Rima Arte Poesia, hashtag Rap8CRE, para você conferir. E participe também. Né? E você será muito bem-vindo. Mário, muito obrigada. Isso aí, Neilda, eu quero te agradecer, porque eu, como professor de língua portuguesa, sou um dos primeiros defensores, né, da perspectiva da literatura como agente de transformação. E quando eu estava regente, tanto nos anos iniciais como nos anos finais, eu sempre tive o ensino da literatura como mote para o ensino da língua.
Então, eu acho que a gente não pode dissociar, e eu acho que a formação do leitor, ela não acontece esporadicamente. Ela acontece através de uma sistematização, sim. Né? De Então, uma ação intencional. É isso. Então, é papel do professor, da sala de leitura, da escola como um todo, né? Então, a bandeira que você sabe que eu levanto, que é ler e escrever como compromisso de todas as áreas. Todas as áreas. Né? Porque a nossa língua, né, e a nossa literatura, ela é riquíssima e nos possibilita acesso às diferentes áreas do conhecimento, tá? Então, eu quero agradecer pelo seu trabalho desenvolvido na Oitava CRE. Eu tenho certeza que é um trabalho que pode ser disseminado e inspirar outras pessoas, ok? Muito obrigado pela sua presença. Eu te agradeço. E Boa tarde. Antes de eu chamar a nossa próxima convidada, também super especial, a professora Simone Monteiro, eu queria, né, apresentar para vocês também esse livrinho aí. Ele já tem um tempinho, de 2013, e eu tive a honra de fazer parte da escrita de uma sessão, Escola entre Mídias, Experiências e Conquistas. Então eu falei um pouquinho sobre o trabalho da literatura através de recursos como as aulas da Asas de Papel e grandes obras, que eram recursos da plataforma Educopédia à época. Então, a Multirio, né, é uma forma de eu apresentar a nossa convidada, dizendo, né, que essa empresa é uma empresa que desde há mais de 25 anos, eu estou até aqui com um bottom, não sei se dá para ver, deixa eu trocar aqui a imagem. Né? Eu estou com um bottom aqui dos 25 anos da Multirio, que eu estive presente, né, tive a honra de participar desse momento, e agora, né, daqui a pouco já vai fazer 30 anos de serviço à nossa comunidade educacional. E aí a Simone Monteiro, né, tem uma relação de muita parceria com a Neilda, por a Neilda ser esse ponto focal da Multirio na nossa CRE. E a Simone, ela é professora já há 34 anos da nossa rede, é pedagoga, é mestre em educação, é especialista em alfabetização e em mídia educação pela PUC. E eu acho que isso, né, a incentivou a trabalhar nessa área. Então, ela atuou com formação de professores desde lá dos primórdios, quando a prefeitura começou com a questão da tecnologia. Então, ela, né, tem muita história para contar nesse sentido. Atuou, né, como formação também no ensino superior. Trabalhou durante um tempo na 6ª Coordenadoria de Educação, fazendo o trabalho que a Neilda faz hoje, né? Coordenando as salas de leitura e tudo mais. E também foi a gerente de leitura da Prefeitura do Rio durante muito tempo. E atualmente ela concentra as atividades dela como articuladora pedagógica, pedagógica da Multirio. E hoje eu tenho o prazer de convidá-la, a professora Simone, para conversar com a gente. Muito obrigado, Neilda. Um beijo. Mário, só queria fazer um último agradecimento. Sim. Professora Jo, da Oitava CRE, Diala, da GED, um abraço para todo mundo, tá? E dizer que foi um grande prazer e vai ser um sucesso, hein? Beijo. Com certeza. Beijo. Tchau, tchau. Então, vou chamar agora a professora Simone para participar da nossa conversa. Boa tarde, Simone, bem-vinda. Você está me ouvindo bem? Ouvindo bem, perfeitamente. Né? Então, eu fiz uma apresentaçãozinha rápida inicial. Dizer que é um orgulho muito grande para mim estar com você nessa tarde, conversando um pouquinho, né, sobre mídia educação, leitura, a Multirio, né, o seu papel como assessora pedagógica. E quanto a gente, né, você tem uma estrada bem maior do que a minha, mas quanto que já se produziu, quanto que a gente já evoluiu e quanto que a gente pode ainda, né, potencializar todos os materiais, enfim. Então, eu gostaria de dar a palavra a você, que você fique à vontade para conversar com a gente sobre isso. Obrigada, Mário, querido. Eu não posso começar a falar nada antes de agradecer muito a generosidade, parabenizar vocês por essa iniciativa, por esse trabalho todo que vocês vêm fazendo. A gente vem experimentando nesse momento, né, tão difícil,
novas possibilidades, e eu acho que vocês têm se jogado de corpo e alma nisso, junto com outros colegas também em outras coordenadorias, e isso é muito importante, e é isso que faz a gente continuar acreditando na importância do que a gente faz, né, do que a gente aprende uns com os outros, e para continuar seguindo e fazendo o nosso trabalho, né, que é tão importante. Então, parabenizar, agradecer, agradecer ao pessoal todo que trabalha junto com a gente, né, os interlocutores, sem dúvida, são pessoas especiais que a gente tem esse espaço, e foi por essa porta que a gente está entrando aqui na live da Oitava CRE, né, nós todos na Multirio, e também agradecer a equipe. Eu não trabalho sozinha, como bem disse a Neilda. Aliás, vocês dois me anteciparam muitas coisas, né? A Neilda tem essa coisa de fazer a gente chorar toda hora, né? Eu já chorei com a história do filho dela, hoje ela traz a mãe e me emociona de novo, né? E é essa pessoa cativante, querida, que é muito bom da gente conviver. Você já vem com o bottom da Multirio, o que eu podia falar mais, né? Aí me aparece com um entre mídias, que olha, tá aqui, ó. Eu ia falar, porque eu vi você aqui. E a gente não combinou, né? Não combinamos. Mas eu vi você aqui, eu falei, pô, vou pegar isso aqui. Aí você foi, pô, falou na frente. Mas maravilhoso, porque isso mostra a sintonia, né? Que a gente está de conversa. E eu acho que esse é o princípio que sempre norteou o meu trabalho, a minha trajetória, especialmente nessa rede tão querida, né, tão desafiadora, e também na Multirio desde 2017, estando lá nesse trabalho da assessoria. Então, o tempo é curto, né? Eu não estou com a Catarina, quem conhece Catarina Rietti sabe que ela fica no meu ouvido dizendo a hora da reunião, quem participa comigo, então eu sei que eu vou ter que sintetizar, mas trazer algumas reflexões, não é? Algumas ideias, porque eu acho que essa é a ideia, o propósito da gente criar, né, junto com vocês esse ciclo, trazer a Multirio para perto das discussões, mais ainda, aproximar e mostrar de uma forma muito viva, muito imediata, que é essa que está aqui, né, a gente olho no olho conversando, o quanto é importante essa relação com os professores, com os alunos, com os pais, com os funcionários, com toda a comunidade escolar e com toda a rede pública municipal de ensino e com todos os educadores e demais interessados, porque o conteúdo da Multirio está aberto para o mundo, né, para quem quiser. Então, em cima dessa trajetória que eu pontuei aqui algumas coisas que eu acho que são importantes para a gente refletir e que vai certamente voltar nos outros encontros com outros profissionais que vão me suceder aqui. Então, a primeira coisa que eu acho importante, né, é a gente pensar nessa questão das mídias, na questão da leitura. Sempre me falavam, né, por que gerência de mídia e educação? Né? Na Multirio a gente tem a diretoria de mídia e educação, ligada lá ao gabinete, e que a gente faz trabalho muito intensamente, né, juntos, porque essa é uma opção teórica, conceitual, que dialoga com muito do que a gente está fazendo muito aqui e em outros lugares, é um campo de conhecimento, né, e que está para além de uma compreensão das tecnologias, especialmente as tecnologias da informação e da comunicação, como meras ferramentas para tornar a aula mais alegre, ou para tornar a aula mais dinâmica, mais lúdica. É tudo isso, mas não é só isso. E eu fico muito feliz porque eu assisti às outras lives de vocês e eu vi falas muito bacanas dos professores, dos profissionais que estão aí na luta, né, no dia a dia, muito pé no chão. A gente precisa ter muita calma, muita serenidade. E também temos todos, né? Você falou, eu tenho 34 anos de rede, eu costumo dizer que a gente é jovem há mais tempo, né, na rede, do que outras, fica mais suave, né? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade com essa trajetória. A gente tem que olhar para frente, a gente tem que viver o presente, mas a gente não pode esquecer o passado. A gente não pode esquecer a nossa história. A gente não pode esquecer que nós temos uma identidade e que essa rede tem essa história. Então, falar da tecnologia, falar disso na escola, acho que a gente não precisa mais bater nessa tecla. Acho que esse momento ele está tornando isso ainda muito mais agudo. Mas, para muita gente desavisada, parece que essa questão começa agora. Agora o professor tem que aprender, agora... Nada disso. A gente está vendo, né, aí
todos os dias os Ó, professores... 2013. 2013, Escola Entre exatamente. Mídias. Exatamente. Então, a Rede do Rio, para falar especialmente dessa experiência, né, a gente começa com essa trajetória já nos anos 80, quando a gente começa a aderir ao programa de informática do governo federal, começam as escolas, os laboratórios do Proinfo. Quem é jovem há mais tempo como eu vai lembrar dessas coisas, né? Então, laboratório na escola, aí tinha o professor do laboratório, aí tinha a coisa da chave, quem tem a chave do laboratório, quem dá aula do laboratório de informática, Era aula professor de de meio, informática. né? Era professor de multimídias. Isso é mais ainda, né? Antes dos anos 80, porque o professor de multimeios é o precursor do trabalho que depois se tornou o trabalho de sala de leitura. E essa chave, essa mudança de multimeios para sala de leitura e mídia educação, gerência de mídia educação e tudo mais, foi justamente a chave que virou com conhecimento, com o aprofundamento teórico do campo, entendendo que, salve os professores de multimeios, né? Eu adorava, a minha professora chamava Ruth, eu lembro até o nome dela, né? E ela ia na sala, tinha uma caixinha de livros na Escola Noronha Santos, onde eu estudei, eu sou aluna da rede, né? E a professora Ruth ia lá com as suas histórias, contava história. Quando tinha festa, ela enfeitava a escola, fazia os murais, cuidava do retroprojetor da escola, projetor de slide, que muita gente nem sabe mais o que é isso, né? E a gente tinha esses dispositivos na escola e o professor de multimeios cuidava desses dispositivos, organizava os empréstimos para os outros professores. Quando a gente percebe, né, que esse campo é um campo mais rico, conceitualmente consistente, e a gente que eu digo é a rede, né? Eu estava estudando ainda nessa época, mas se percebe essa dimensão mais consistente da relação com as tecnologias da informação e da comunicação, que, né, esse campo começa a se constituir, o campo da mídia educação. E aí criam-se as salas de leitura, e por isso a sala de leitura fica sendo esse lugar, essa porta de entrada para essas diferentes linguagens que começam a chegar na escola. Então a rede tem essa história rica que não dá aqui para em 5 segundos falar dessa trajetória, mas é importante a gente pensar que isso não começa agora. A gente teve, né, um caminho, depois vieram outras propostas, a gente teve o programa de informática educativa, que eu também tive a possibilidade de participar e depois de coordenar lá na gerência de mídia. A gente tem ações ligadas ao cinema, a gente teve todo o caminho da Educopédia, do Rio Educa, que está aí até hoje, Neilda, como interlocutora, não é? A gente tem o Plano Municipal de Educação de 2008, que tinha um capítulo destinado a esse tópico mídia educação, entendendo que não é uma questão apenas de usar ferramentas e tornar a escola moderna. A gente precisa entender, né, que esse campo ele envolve discussões de apropriação crítica, discussões de relação entre sujeitos mediados, né, por esses diferentes dispositivos. Então... Não, você falando, eu penso assim, fiquei pensando e lembrando de muita coisa que foi feita, né, no decorrer. Eu entrei em 2005 na rede, mas assim, tanta coisa que foi feita. E com certeza na sua fala você tocaria nesse assunto, mas eu queria assim, né, dar uma luz a esse programa, que eu acho que todo mundo lembra muito, com muito carinho, e quando fala dele, lembra de você, né, que foi o Rio, uma cidade de leitores. Então foi um programa que marcou muito. Todo mundo tem livros até hoje na sua estante, no seu repertório, na sala de leitura que usa com o aluno, desse fomento à leitura para o professor. Porque eu acho que isso foi uma grande questão também. Porque a gente se preocupou, claro, muito com a leitura na perspectiva do discente. Mas a perspectiva docente... Então, eu queria que você também, né, falasse um pouquinho de como esse programa representou um novo repensar. Porque foi o que você falou, não adianta ter a mídia como entretenimento, né? Ela precisa estar incorporada, ter uma intencionalidade, né, para chegar em um objetivo muito específico, que é a formação do aluno crítico, leitor, no nosso caso. E eu, enquanto professor de língua portuguesa, né, me deparava muito com isso. A gente reclama muito. Nossa, o aluno não lê.
né? Meu aluno não lê nada. E aí, É. será que eu, enquanto professor de língua portuguesa, eu leio muita coisa técnica porque eu preciso trabalhar. Mas enquanto literatura por fruição, será que eu tenho uma bagagem de leitura para formar este meu aluno? E aí eu comecei, né, a partir de tantas, dessa iniciativa e de tantas outras, né, a mudar um pouco a minha prática de sala de aula, né? E pegar um livro, ao invés de levar a xerox, pegar o livro mesmo. Gente, olha só, esse livro é assim, vou ler um trecho para vocês, para que eles percebam que eu era leitor e que essa atitude leitora pudesse contagiar. Porque a gente sabe que, infelizmente, a família, né, na grande maioria, não lê. A gente trabalha com uma camada da sociedade, né, em que isso é uma realidade. Então, é missão da escola, sim, formar esse leitor. Mas para formar o leitor, o professor precisa também ser um leitor. Por isso que a gente, entre outras coisas, falava muito ao longo desse programa da ideia da concepção da escola de leitores, né? Você precisa formar uma comunidade onde a leitura, a literatura circula como prática social, para além da tarefa meramente de sala de aula, escolar, de formação intencional daquele momento específico, né, de aprendizado, mas, para além disso, essas práticas fluindo, deixando o livro fluir pela escola. E são muitas as histórias que a gente tem para contar, né, dessa trajetória. Eu acho que o programa Rio Cidade de Leitores foi realmente um marco. A gente já tinha esse slogan há alguns anos. Eu me lembro que houve uma palestra de Álvaro Marchesi na rede, e ele falava, vocês precisam de um nome, de uma marca. E a gente foi para o Salão do Livro e fez um banner e colocou lá pela primeira vez em 2003 ou 2004. Né? Rio, uma cidade de leitores. Só que esse banner, né, acabou o salão, a gente enrolou, guardou, morreu. Em 2009, quando começou a gestão, né, da Cláudia Cochin, ela tinha a questão da leitura como uma das estratégias fundamentais, como uma questão da política pública, e aí ela investiu fortemente nisso, e felizmente eu tive a chance de continuar fazendo aquilo que já vinha, né, discutindo, e aí nós resgatamos esse nome, que é um nome emblemático, né? Rio, uma cidade de leitores, que ficou no imaginário de muita gente, e até hoje a gente lembra com muito carinho. Aliás, eu acho que tem que dar um abraço, né, carinhoso para o pessoal que hoje está lá na gerência de leitura, fazendo o seu trabalho com muita garra, e que, para nós, isso tudo é fundamental, porque, no final das contas, Mário, eu entendi com a minha formação, né, em alfabetização, em mídia e educação, e com essa trajetória na rede, que essas coisas todas se encontram. A gente está falando de formar um leitor do mundo, um leitor que lê o texto impresso, o texto literário, o hipertexto digital, o texto audiovisual. Né? Os multiplicamentos, né, estão aí. Exatamente. Então, a gente está falando de discutir e desenvolver práticas e metodologias que favoreçam duas coisas importantes, e isso está na base do que a gente acredita e pratica, e tenta levar como um mantra todo dia para o trabalho na Multirio especialmente. Primeiro, formar redes de colaboração, redes de troca. Eu vi ontem ou anteontem, na iniciativa lá da Sexta CRE, no Compartilhe uma Aula, que também é outro trabalho bacana, que merece nosso carinho, nosso respeito, né? Uma coisa muito bacana, que aliás, tem várias coisas aí, né? As professoras estavam lendo um livro. Professor que forma leitor tem que saber a diferença entre contar uma história e ler uma história. As duas coisas são importantes. Não pode se confundir, tomar uma coisa pela outra. Então, a gente tem que separar o joio do trigo, tem que saber, e tudo isso a gente vai saber estudando, lendo, praticando, interrogando a nossa prática, conversando com os colegas, estando em diálogo como estamos aqui, né? Então, formar redes de colaboração. E aí as professoras estavam contando uma história, e aí começou uma professora da sexta, aí depois a história passou para a professora da sétima, depois passou para a da segunda, passou para a da sexta. Eu falei, gente, que genial isso! Que Muito bacana essa possibilidade. Três, né? Isso, a gente tem que perceber que práticas coletivas nos fortalecem. E é por isso que a gente está aqui também. Entende? Por isso que as pessoas têm que entender. Valorização das identidades docentes, né? Exatamente. Então, assim, primeiro,
ponto importante dessa coisa de formar leitor crítico que lê diferentes textos, e isso envolve as diferentes mídias e suas linguagens. Formar redes de leitura, seja no micro, na sala de aula, depois na escola, depois na CRE, depois na rede como um todo, e por aí vai. Então, comunidades leitoras. E segundo, entender que essas redes têm que agir intencionalmente, com muito estudo, com muita reflexão, com muita, né, capacidade de envolvimento nessas práticas como sujeitos, né? Cada um dessa rede tem que se ver como leitor desse mundo também, com as suas dificuldades, com as suas possibilidades. Para quê? Para favorecer que outros leitores possam acessar, produzir, analisar e disseminar informações e conhecimentos nas diferentes linguagens. Simone, né? Eu queria assim, te interromper rapidinho só para fazer uma sinalização que eu acabei de ver. A minha professora de língua portuguesa dos anos dos antigos sexto ou oitavo, né? Entrou na live agora, a professora... Ai, que Qual é o nome bacana. dela? Gomes Brandão, Lúcia Maria Gomes Brandão. Ela Você me vê, deu né, aula na Escola Mário? Municipal Teodoro Sampaio, na Nona CRE. E eu me formei professor de língua portuguesa, eu já falei isso para ela, por conta dela, né? Então, assim, a minha paixão pela língua portuguesa e como um professor pode influenciar, né, Simone? Então, É eu queria isso. só destacar isso, tá bom? Um beijo, professora Lúcia. Um beijo para ela também. Então, assim, são essas histórias que se cruzam. Você vê que a gente está num momento difícil, mas essas tecnologias estão postas aí, estão propiciando coisas que a gente não podia imaginar há 2 meses atrás. Né? Há 3 meses atrás, a gente numa situação dessa, você encontrando sua ex-professora, a gente vendo professores de diferentes CREs numa mesma atividade, por eles mesmos, né? Sem nenhuma imposição, foi fruto da criação desse grupo, da busca de soluções. Então, acho que a gente vive esse momento, a Multirio está junto da rede nesse momento, também buscando caminhos, revisitando práticas, refletindo, porque a gente não se propõe nesse cenário, né, de acessar, produzir, compartilhar e disseminar e analisar informações e conhecimentos, a gente tem uma infinidade de frentes de trabalho. Então, não é só produzir conteúdos e produtos bonitos como esse, ou como o Multikit, e entregar para um sujeito que vai ler, ou que vai usar na escola. Né? Não é uma coisa toma para vocês como uma via de mão única. A ideia é que haja sempre esse diálogo, esse retorno para qualificar essa produção, para que essa produção esteja a serviço de formar essas redes de colaboração. Então, quando a gente propõe um jogo, quando a gente propõe uma matéria no portal, quando a gente faz uma série na TV, essa intencionalidade tem que estar impregnada e essa identidade tem que surgir, né? Tem que emergir dessa produção. Então, como é que isso acontece? No diálogo. Acontece na escuta, acontece na percepção e na observação atenta da realidade. Então, essas são as verdadeiras ferramentas de trabalho que a gente tem. E aí eu diria a você, a gente está vivendo aí ontem, né, saiu anteontem o parecer do Conselho Nacional de Educação, né, a gente está acompanhando essa discussão da reorganização dos sistemas de ensino, está se falando da educação à distância. A gente não pode cair no conto da sereia, de achar que, sabe, o mundo vai... A gente não vai voltar para o nosso normal, a gente também já sabe isso. Não adianta voltar. Se o prefeito falar assim, amanhã vai abrir a escola de novo, a gente não vai voltar. 7h30 da manhã, colocar no quadro Rio de Janeiro, vamos lá, substantivo. Não tem Isso, nada aconteceu. Não é por aí. A gente vai ter que fazer novas opções curriculares, novas reorganizações, né? O Conselho Municipal de Educação também está nesse processo, discutindo, apoiando a política pública nesse sentido. Então, não se trata também de agora deslocadamente todo mundo virar um youtuber, um expert de uso de ferramentas, porque senão a gente pode cair num perigo de reproduzir os anos 70 na história da educação. Tecnicismo, sabe? Eu não sei nem por que eu estou usando, mas tem que usar porque mandaram, né? Porque é moderno. Se eu não usar, eu sou up to date, né? Eu sou out, né? Up to date não, eu sou fora. Simone, o que você deve também ter acompanhado a discussão das outras lives, o professor Esdras colocou muito bem. Na primeira live, a gente discutiu esses conceitos, né, de inovação e tecnologia. Então, eu posso inovar em sala de aula, eu inovo quando eu mudo a prática, e no nosso caso, eu inovo quando eu coloco o aluno no centro, como ativo.
como construtor de conhecimento. E não aquele construtor do construtivismo da década de 90, de deixa que vai construir sozinho. Não, é realmente o professor sendo, né, aquele mediador com consciente, né, com intencionalidade. Eu acho que essa palavra, né, que está lá no Libânio, quando a gente estuda didática, né, intencionalidade é tudo na nossa prática. Então, é isso que precisa mudar, as nossas concepções. Então, não adianta, eu sempre brinco, né? Se a prefeitura agora der um tablet ou um celular para cada aluno, mas se eu não tiver uma nova concepção em relação a ensino-aprendizagem, em relação do conhecimento e o aluno, eu posso muito bem pegar aquele recurso e pedir para que o aluno entre no Google, numa página tabuada, que ele decore a tabuada do 2 até o 10. Ou seja, ele não vai estar usando o quadro, vai estar usando o recurso, mas que tipo de inovação foi feita? Nenhuma. Então, acho que o grande desafio é isso que você está dizendo. E aí o Esdras, na outra live, ele trouxe uma prática inovadora que não usava nada de tecnologia. Né? Então, a gente... essa discussão é que a gente vai ter que levantar essa bola, né, para dizer que os recursos são importantes, podem otimizar, mas se eu não tiver por trás uma intencionalidade, uma perspectiva diferenciada, que a BNCC, inclusive, traz a partir das 10 competências gerais, a gente não consegue avançar, né? É verdade. Eu acho que essa acho que vai ter a grande discussão que a gente vai ter que travar daqui para frente com todo mundo, porque também não tem uma bula que diga vá por aqui. Né? A gente vai ter que pensar juntos esses caminhos, juntos ressignificar tudo isso, porque não é uma panaceia, né? A gente está falando de uma reconstrução, mas com bases muito concretas, porque a gente não pode esquecer que por trás de todas as diferentes tecnologias e suas linguagens existe o humano, existe a pessoa, existe uma história, existem intencionalidades, né? Existem necessidades. Então, tudo isso tem que estar conjugado para que a gente possa pensar como vai ser, né, o que será, como será o nosso processo. Então, a gente está falando de educação básica, a gente está falando de ensino fundamental. Ninguém pode supor que um menino que até há pouco tempo atrás estava lá na sua sala de aula, sentado com seus 20, 30, 40 colegas dentro de uma turma mais cheia, né, e que ele vai ficar 4 horas sentado na frente da tela de um computador, de um tablet, fazendo uma atividade, porque agora a escola é digital, é virtual, não é? A gente vai ter que repensar essa forma. Do mesmo modo, não é só mediado por essa tecnologia que a gente está usando aqui que essa educação vai se fazer. Se a gente pensar que em 1920 a gente teve um cara na história do pensamento pedagógico, das práticas pedagógicas, chamado Freinet, que fazia o seu método, né, trazendo o que estava lá fora para dentro da sala de aula. E com esse princípio de que a escola e a vida têm uma relação intensa e a gente tem que trazer isso para o jogo pedagógico, né? A gente vai ver que nós não estamos falando de uma coisa que começa do marco zero. Um país que tem Florestan Fernandes, que tem Anísio Teixeira, que está fazendo 200 anos esse ano, né? Lá na Bahia tinham várias festividades e que por conta de tudo isso está acontecendo de outra maneira, né? Um país que tem Darcy Ribeiro, um país que tem Paulo Freire, não pode, né, achar que a gente está num buraco negro e que não tem saída e que não tem caminho. Nós podemos juntos encontrar esses caminhos, sim, e buscar isso. Então, com relação a esse trabalho, a essa trajetória na Multirio, eu queria pontuar aqui, né, o reconhecimento dessa riqueza que eu encontrei de possibilidade de trabalho ao ir para lá, né? Eu vi a Multirio nascer, essa coisa de ser jovem há mais tempo é um problema. Aliás, tem uma coisa que eu ouvi que eu achei ótimo, o que acontece na live fica na live, tá, gente? Não vai lá para fora, não, fica aqui. Então, essas confissões ficam aqui, né? E aí, eu vi a Multirio nascer. Eu fui a pessoa que era tipo a Neilda, né, a representante da Multirio na minha CRE. Depois eu fui para a secretaria e a gente teve essa relação direta da gerência de mídia com a Multirio. Muitos avanços, muitos entraves, muitas dificuldades, muitos desafios, muitos aprendizados. E hoje eu estou lá.
Então, eu acho que essa riqueza de ter profissionais que lidam com diferentes áreas na produção de conhecimentos, na produção de materiais diversificados em diferentes plataformas, com os dois pés fincados nessa realidade, que é a realidade educacional, né? É algo muito genuíno e que só a rede pública do Rio pode contar com essa riqueza. E o que eu acho que é o nosso trabalho desde há 25 anos é fazer com que os professores se apropriem disso, entendam que esse é um patrimônio deles. Então, outro dia eu vi uma professora dando uma aula dessas que estão rolando aí pela internet, né? A gente conta os milagres e não conta os santos, né? Isso, então, a professora falava da história em quadrinho. E falava muito bem e tal. E aí eu falei, poxa, será que ela conhece esse material que fala de história em quadrinhos, o manual de quadrinhos que foi produzido, que tem uma série de animações que estão no portal para os meninos, mostrando os diferentes balões, tudo que ela estava falando. Então, às vezes, o professor vai para a internet, fica fazendo aquela curadoria exaustiva em vários sites e não visita um site que é feito para ele. Então, esse é um desafio fundamental. Até para dizer assim, olha, acessei esse conteúdo e esse conteúdo não estava legal. Eu acho que ele podia falar de tal e tal coisa. Ou então, assim, tem uma pesquisa aí no nosso Instagram da Multirio dizendo o que você gostaria de ver por aqui? Que conteúdo você gostaria de ver, né, aqui? Acho que é isso. A gente está tentando abrir portas para esse diálogo. Então, a gente criou essa área do material complementar educacional que está lá. A gente recebe muitas vezes ligações, né, das pessoas dizendo assim, eu queria saber do portal Rio Educa, que eu acessei. Bacana, olha só, liga para a SME. Então, assim, até a confusão do que é essa coisa chamada Multirio ainda é presente na rede. Então, o nosso trabalho é intenso, e quanto mais a gente faz, mais a gente tem por fazer. Então, você vê, agora, só um exemplo muito concreto do que a gente está dizendo, que não é só tecnologia ou só projeto bonito, né? A gente fez agora, recentemente, um festival de filmes, né? Com o tema Rio contra o Corona. Foi uma riqueza tão grande, foram mais de 100 filmes, teve criança que produziu filme com o pai em casa, teve pai, professor que fez filme com os alunos coletivamente, né? Vocês da 8ª CRE tiveram a Sueli, da escola Churchill, né? E outras professoras também, da 8ª e de outras, todas as CREs estiveram representadas, o que também foi muito bacana, em mais de 100 vídeos recebidos. E eu queria destacar 2 exemplos dessa experiência que está no bastidor, porque a pessoa vê o festival, vê a premiação, mas não sabe o que está por trás de uma engrenagem como essa, né? E aí eu tive, mais uma vez, um milagre sem falar o santo, né? Um professor muito querido, pioneiro em produção audiovisual nessa rede, do projeto Cineclube, que é um projeto também muito querido para mim, né, e para a rede, eu acredito. E ele dizia assim, mas como vocês vão lançar um festival a essa altura do campeonato, todo mundo em casa, a gente não pode trabalhar com os alunos? Eu falei assim, entrega, delega, incentiva, vamos deixar brotar isso aí, vamos ver o que vai acontecer. Olha, você pode se surpreender. E aí ele, tá bom, depois de muita discussão, né, de achar, olha, eu não quero formar youtuber, eu estou trabalhando a questão da linguagem. Eu falei, eu sei disso, mas vamos pensar, por outro lado, essa experiência nesse contexto, que não é um contexto de sala de aula. A gente não quer que você faça isso como uma atividade regular de aula, né? É uma outra experiência que se instaura nesse cenário. E aí, quando acabou a cerimônia, a transmissão da cerimônia de premiação, esse professor veio para mim, né, no grupo nosso do WhatsApp, e falou assim, você tinha razão, eu me surpreendi. E ele, né, eu não vou nem falar que não posso, nem pedir autorização dele para dizer, mas ele esteve ali, as produções dos meninos dele chegaram lá, sabe? Então, teve um outro professor que falou para mim, ele me ligou umas 50 vezes, e ele dizia, olha, eu estou com dúvida nisso, naquilo, eu quero usar uma música, e como é que eu faço? Eu falei, olha, tem a questão do direito autoral, porque mexer com mídia é isso, você não pode botar qualquer música lá, qualquer fundo musical, entende? A gente tem que aproveitar esses momentos para aprender, existem dimensões estéticas, mas existem dimensões éticas. Né? Existe a questão que está aí nesse momento, na intensidade do uso dessas tecnologias, desse mundo de gente navegando por todo canto, achando que é só copiar e colar. Né? E nós,
educadores, temos mais do que nunca um papel na formação crítica desses sujeitos que estão navegando por esse mundo aí, né? E quando a gente fala de multiletramentos, um dos pilares do multiletramentos é isso, a gente trabalhar, né, na perspectiva do discente, essa criticidade para o uso de todos esses recursos. Porque a gente passou de um momento em que nós não tínhamos o acesso, agora temos o acesso a tudo, mas com que critérios, de que forma? E aí, Mário, volta uma questão que você já tinha falado, né? Para eu formar leitores com mais consistência, eu tenho que me constituir leitor, né? Então, da mesma forma, se eu navego sem criticidade, pego qualquer coisa, copio e colo, que exemplo eu estou dando para o meu aluno? Então, esse professor, né, a gente conversou, eu falei, olha, você sabe de quem é a música? Aí fui falando com ele, por que você não tenta o contato com a autora? Ela está no YouTube, fala com ela e tal. Pois bem, ele fez contato com a autora ficou lisonjeada dele usar a música dela. Eles criaram uma rede de relação. Ela disse, olha, quero usar o seu vídeo numa campanha que a gente vai fazer aqui, mesmo que você não ganhe no festival, não tem problema. Eu já gostei do que você fez. Resultado. Aí ele descobriu que a mãe dela era professora, ou ela foi professora, diretora de escola também, antes de cantar. Enfim, são vários aprendizados dentro da possibilidade de experimentar novas possibilidades. E é com isso que a Multirio se preocupa, né? É com isso que a gente se preocupa o tempo todo. Então, essa história vai longe e a gente vai ter que parar, não é? Eu queria aproveitar para te lançar uma pergunta, como você estava falando sobre a questão, né, mais específica dos recursos da Multirio e tudo mais. Vou colocar uma perguntinha do professor Flávio. Ele é assistente de educação da 8ª CRE e você vai ler aí na tela, tá? Só um minutinho. Ele coloca, Simone, gostaria de saber sua visão com relação às mídias sociais para o PEJA. Eu acho maravilhoso. A relação é total, porque essa relação ela está para todo mundo, crianças, jovens e adultos. Todos nós somos sujeitos nesse mundo. E por isso somos permeados por um imaginário da relação que a gente estabelece com a televisão, com o jornal, com o rádio. E com os adultos, isso é muito rico, né? Eu me lembro que quando eu via televisão com meu pai, meu querido e saudoso pai, né? Ele dizia assim, você não vê televisão, você toca piano, você fica passando de canal em canal, né? Porque ele sentava para ver o Jornal Nacional, ele tinha que ver o Jornal Nacional, ele não ia ver outros programas. E a gente de outra geração, acostumado com o controle remoto, com o Zap, a gente circulava, né? E tinha outros modos de ver televisão. Então, quando você vai para uma turma de PEJA, você tem essa possibilidade de entender como é a relação desses sujeitos com essas questões todas. A gente tem exemplos belíssimos de produções, tanto audiovisuais quanto de fotonovela, radionovela, coisas que fazem parte desse repertório, desse público específico, e que é uma troca muito rica entre os adultos e os jovens que estão na EJA hoje. Porque você tem um processo de convivência ali, né, de alunos de 15, 16, 17 anos com alunos de 80. Então, isso é uma riqueza, que perceber como cada um, porque eles viram muitas dessas tecnologias nascerem. E agora, esses meninos mais novos, que já nascem num outro momento, têm outras percepções. Então, não precisa ter um computador na escola, nem uma televisão, para você discutir essa perspectiva mídia educativa do trabalho com esse segmento. Então, é possível produzir, é possível qualificar para eles acessarem, né? Eu não sei se vocês viram uma propaganda recente agora eu não sei nem se é de banco, o que são duas senhoras, né, bem idosas, uma de cabelo branquinho, sentada no sofá, e ela fala assim, fulana, você já viu o aplicativo tal? E aí uma fica falando para outra, né? Aí ela olha assim para a tela e fala para o espectador assim, olha, você que é jovem, que não é tão experiente, não fique com vergonha não, pergunta, né? Então você inverte o lugar, é uma delícia, né? Porque você trata esse sujeito como um sujeito de conhecimento que a gente aprendeu lá atrás com Piaget, com Vygotsky. A inteligência não envelhece. O que envelhece é o corpo, a carcaça. Mas se a gente está em processo de formação constante, a gente está sempre aprendendo. E a gente fica mais inteligente porque a gente aprende. E a gente aprende porque é mais inteligente. Tostines, biscoito, né? É por aí a história. É verdade. Então... Tem uma outra pergunta, Simone. A gente tem alguns minutos ainda.
Eu quero ler um poema ler. no final, Mário. Ok, pode deixar. Ó, tem indicação de livro sobre essas dimensões estéticas e éticas? Tem muita coisa bacana. Tem Alberto Manguel, tem... Ó, eu vou botar uma relação, eu mando pro Mário para ele botar lá, né? Você Eu não coloco nos põe stories, sempre pro tá? pessoal? A gente põe uma relação de livros bacanas para vocês verem. Aqui nesse, quem tem esse material aqui nas escolas, que foi o fascículo de atualização do currículo Acho que da foi rede. 2007, né? 2007. Esse aqui foi... porque nós começamos esse trabalho em 2006, né, que foram 10 anos da multieducação, Ah, que ela foi legal. criada em 96. Em 2006 começou a revisão e a atualização do currículo, e foi a primeira vez que no currículo da rede se falou concretamente, né, de mídia educação. E hoje a BNCC está aí com as competências ligadas a tudo Perfeito. isso. A Não Soraya é? até colocou nos comentários sobre isso. Exatamente. Então você tem isso não é um luxo, é uma necessidade desse tempo que a gente vive. Então, se vocês olharem a bibliografia que está nesse fascículo, tem muita coisa aqui que ainda é basilar para essa compreensão da dimensão ética, da dimensão estética das diferentes produções. Nesses materiais aqui da Multirio, nessa série que o Mário falou, né, que são 3 volumes, também tem alguns artigos e tem questões que tangenciam essa discussão. Também vale a pena Em dar todas uma as salas de olhada. leitura a gente tem esse material, com certeza. Tem esse material e eles estão lá no portal, no multiriorj.gov.br. Acessou lá, você vai ter alguns materiais, tem artigos, tem matérias interessantes, e eu posso colocar também uma bibliografia para vocês Beleza. aproveitarem e aprofundarem. Simone, Então, a isso. professora Bruna colocou assim: infelizmente a coleção da nossa escola se perdeu na última enchente. Então tem a opção digital, né? Pela Multirio. Tem a opção digital. Alguma coisa a gente tem lá em acervo. De repente, se você entrar em contato, professora, com o e-mail multirio@rioeduca.net, sinaliza isso para a gente nesse e-mail, que aí a gente vê o que tem de produção, o que tem dos multikits ainda que eram Muito distribuídos, bacana. né? Como apoio das séries. Você tem séries como essa aqui Por Trás da Cena, que fala sobre a questão dos elementos da gramática audiovisual, né, do que é o recorte do que existe como linguagem. Então, assim, existem alguns recursos que hoje ainda estão disponíveis. Claro que tem muita coisa para além disso hoje, né, que isso foi produzido há algum tempo, mas é um ponto de partida interessante. Então, a gente está aí aberto a essa troca e esse intercâmbio o tempo todo. Muito bacana. Teve uma professora também, esqueci de pegar o nome dela, ela falou sobre que ela tem feito, acho que ela tem feito com a equipe, enfim, rodas de leitura pelo Zoom. E nós temos também, dentro da rede, quem tem e-mail Rio Educa, a possibilidade de fazer videoconferência pelo Teams, pelo Microsoft Teams. Então, é um outro repensar, né, de leitura nesse tempo de... Maravilhoso. Não presencial, né? De situações não presenciais. E é com muita alegria que eu vejo esse crescimento, né, da movimentação em torno da leitura, da literatura nas redes sociais, diferentes formas de manifestação. A esse respeito de rodas de leitura digitais, confere lá, professora, o site da Taba Leitura, T-A-B-A, a Taba, né? Elas fazem rodas de leitura com crianças pelo Zoom, né? Existe um grupo já para adultos, de literatura para adultos, chama Confraria das Lagartixas. Muito interessante, eles fazem rodas de leitura agora, né? Elas eram presenciais, agora estão acontecendo de forma digital, né? Virtual, e elas têm temas, né? Teve uma época que elas estavam discutindo literatura e cinema, então combinavam de ver um filme, ler o livro e depois fazer a roda de conversa, muito interessante. E tem outros grupos, tem editoras fazendo também. Simone, uma ideia puxa a outra. Depois você me manda, porque aí eu faço uns stories e coloco depois da live. As recomendações. De repente, se essas referências tiverem Instagram ou tiverem algum site, a Sim. gente coloca lá, entendeu? Todas elas estão em Instagram, estão em Facebook. Perfeito. Outra coisa também que me fez lembrar essa questão da roda de leitura é a questão da tertúlia literária, que é, né, uma proposta metodológica
eu tive não vou me alongar em relação a isso, mas eu tive, né, a grata possibilidade, né, de estar na Espanha, em Barcelona, fazendo a formação da tertúlia com o Ramon Fletcher, que foi, né, um discípulo do Paulo Freire, foi aluno do Paulo Freire. Então eu fiquei uma semana lá na Universidade Autônoma de Barcelona, com essa perspectiva. E hoje eu trabalho com formação continuada dialógica por conta dessa formação, né? Porque a palavra diálogo, dialogismo, tanto do ponto de vista bakhtiniano como freiriano, é que permeiam toda essa formação da tertúlia. Então, eu trouxe isso para minha prática enquanto professor, enquanto formador de professores. Então, eu até agora, né, tive uma ideia, né, para, de repente, uma outra live e tal. A Neilda tem alguns professores na oitava que tem uma prática em relação à tertúlia muito interessante, que quando, né, se usa uma ferramenta digital, como o Google Teams ou outros, eu posso fazer de casa, né, com os alunos, disponibilizando uma leitura digital, uma tertúlia, né? Sim, com certeza. E por isso que a gente diz, professor de sala de leitura, ele não pode só gostar dos livros e gostar de crianças e jovens. Ele tem que saber que formar leitor é diferente de alfabetizar. São dois processos distintos que se juntam, se contribuem mutuamente um com o outro, mas não podem ser tomados um pelo outro, né? E nesse processo de formar leitores, existem várias práticas interessantes, e a tertúlia é uma dessas práticas. E saber diferenciar o que é uma tertúlia de uma roda de leitura, de uma roda de conversa, não é? De uma roda temática, essas práticas circulares são todas muito bem-vindas e não podem ser tomadas umas pelas outras, elas têm características. E isso, gente, é estudar, é ler, é pesquisar, é ser o que um professor deve ser o tempo todo, né? Estar em busca desse conhecimento, investigando, qualificando a sua prática. Isso, ano passado a gente teve um movimento, né, formativo na oitava CRE, que foi o fórum. E você esteve conosco, né, com os diretores, falando sobre leitura na contemporaneidade. E aí, em um dos minicursos que nós oferecemos, justamente foi de tertúlia literária. Então, nós utilizamos um professor do EMAC, Mário Casasanta, e abrimos, né, claro, com restrições de pessoas, para professores do 5º ano. Então, esse movimento formativo, ele é excelente. Então, Neilda, deixo aí também como ideia da gente pensar como a gente pode aproveitar mais para frente o recurso do Teams para poder promover formação de tertúlia com os professores. Eu acho que todos ganharíamos, né? Eu acho que essas ideias, Mário, todas, a gente tem observado com muito cuidado toda essa profusão, né? E se admirado muito positivamente com essa riqueza de possibilidades que os professores vão inventando e reinventando a cada tempo, né? E aí todos, não vamos marcar que são só professores, professores novos, recém-chegados, que têm gás. Não, eu estou vendo gente que já podia ter se aposentado e que está inventando moda, sabe? Então, isso é muito bacana da gente perceber, da gente olhar e da gente colaborar de alguma maneira com esse processo. Então, há uma preocupação nossa também na Multirio de olhar esses movimentos e perceber como a gente pode, de alguma maneira, propor novas pautas, novas possibilidades, desafiar, né, alunos e professores, como foi feito com o festival, a trocar, produzir e compartilhar esses conhecimentos e essas narrativas próprias, autorais, que são literárias, que são imagéticas, né, que são corporais. Então, a gente pensar nessas questões e criar novos desafios. Então, a gente está também, né, matutando o que mais a gente pode fazer, além do que a gente já faz, dos jogos, das matérias no portal, né, de dar visibilidade às iniciativas de vocês, para que isso aconteça. Então, fica aí um convite, a gente sempre vai acessar vocês, vai, né, contar com os interlocutores nessa divulgação de novas ações para mobilizar a rede, para estabelecer espaços de troca, porque a gente acredita que é junto que a gente é melhor, né? Isso. Junto a gente faz mais. Com certeza. E só para encerrar, a gente ganhou assim, um tempinho a mais, porque a live caiu. Então, a gente ganhou uma que beleza. Aí. Que bom. Então, só para assim, encerrar, eu queria fazer uma última pergunta a você. O professor Flávio, uma coisa que eu também percebo, Simone, a gente fala de leitura, mas eu também
né, um campo meu de pesquisa é a escrita. E eu percebo que o professor, no geral, né, que está longe da academia, né, tem um pouco de receio de escrever. E tanto Sim. escrever como se colocando como um autor, né, de literatura, ou uma escrita mais acadêmica de registro e documentação da sua prática, digamos assim. Então, o fórum que aconteceu ano passado, né, eu estou, ainda não saiu, está sendo gerado, né, então a gente conseguiu reunir alguns professores que apresentaram mini-cursos e sessões coordenadas para que registrem essas práticas e a gente né, nasça um livro com esse registro. Né? Então a gente sabe que não é fácil, porque escrever não é fácil. E aí eu penso muito nessa de dar luz e visibilidade aos professores escritores da nossa rede. Então o professor Flávio, que é da nossa equipe, vai lançar pós-pandemia um livro autoral sobre uma questão, né, de... Eu não sei o nome, né, especificamente, mas quando for, né, lançado, a gente vai divulgar. Ele até falou: Simone, quero você presente no lançamento. Aí depois a gente Com manda prazer. o convite pra você, tá? Então eu queria Com que você falasse prazer. rapidinho sobre essa visão em relação ao professor autor e a experiência que foi com o Kaique, que aconteceu nas escolas de turno único, com aquelas rodas de leitura, isso, a arte dos contos, que a gente ganhou exemplares no final do ano passado para distribuição. E foi, assim, uma iniciativa muito bacana de colocar evidência não só o professor, mas o aluno e o funcionário, o pai, como autores. Então, eu queria que você falasse rapidinho sobre isso. Trazer esse protagonismo, né, trazer essa autoria é base do trabalho da dimensão mídia educativa do currículo. Quando eu digo que trabalhar na mídia educação, no campo da mídia educação, é mais do que dominar técnicas, né, não só dominar técnicas e recursos, mas é tomar posse de condições de autoria em diferentes manifestações, né, sejam elas o livro, seja ela o vídeo, seja ela o podcast, isso é básico para o trabalho. E para nós foi uma alegria poder fazer esse projeto e ter essa continuidade. O Kaique começou esse projeto quando ele ainda estava na SME. Né? Depois ele vai para a Multirio e aí ele leva o projeto para a Multirio e lá, quando ele me convida, ele fala: vamos levar o projeto à frente. Então a gente viu que, é claro, na rede, gente, são 1.540 e tantas escolas, cada uma tem o seu espaço, cada uma, né, tem que revisitar o seu grupo. Que grupo constitui o coletivo da minha escola? Não é? Então, teve escola que se apropriou mais, como qualquer outro projeto. Projetos que falaram mais a determinadas realidades do que a outras, e isso sempre vai acontecer. Por isso que a gente procurou aqui, trabalhou num primeiro momento com esse recorte das escolas de horário integral, porque facilitava a realização das rodas, mas a gente também procurou, numa segunda edição, ampliar para a adesão, porque quando a escola participa porque ela quer, né, e não porque ela tem que participar, isso dá toda a qualidade de diferença também da experiência. Acho que as duas coisas acontecem, vão continuar acontecendo. Então, para nós, fazer novas edições da Arte dos Contos, que é uma metodologia que a gente já domina, é algo que foi possível e algo que é possível de ser feito novamente. Então, toda a possibilidade que a gente tem de divulgar professores autores, de fazer matérias, entrevistas, dar visibilidade a essa produção e, quem sabe, gerar novas produções a partir dessa produção inaugural, faz parte do nosso trabalho e está no campo de interesse da Multirio. Mais uma vez, multirio@rioeduca.net, a gente recebe lá esse livro que você citou aí no início, a Neilda também me deu um, e a gente tem essa intenção de pensar nesse material autoral de professores e alunos para criar um grande espaço de troca, né, e de visibilidade dessas produções. Isso está no nosso campo de ação. Isso aí. Antes da gente encerrar, a Simone vai
fazer uma leitura, né, de uma poesia. Isso. Fica à vontade, Simone. Eu quero ler um poema, porque você começou com um poema, a gente também Pois não é. combinou isso, a gente não Não, combinou, mas a e eu falei sintonia é assim, 110%. eu quero terminar com um poema, porque em homenagem ao rap, que eu participei na primeira edição, e eu acho que é um projeto tão bonito, tão querido, e em homenagem a isso, né, a essa iniciativa de vocês, e eu acho que poesia, como literatura, como as artes em geral, são grandes aliadas nossas nesse momento que a gente está vivendo, né, de tanta busca, de tanta interrogação, de tanta reflexão, de tanto desafio, e eu acho que juntos é que a gente vai conseguir, né, pensando de outra forma, redimensionando as ações num plano mais coletivo, mais cooperativo, ultrapassando barreiras instituídas que a gente às vezes nem sabe por que elas existem, né? Mas elas estão postas e às vezes a gente aceita. Então, vamos trabalhar o professor da primeira com o da décima, com o da oitava, vamos pegar a ideia do Mangabeira e levar para o Jefferson, e levar para a Simone, e levar para a Anas. E isso é que faz a gente ser especial como espécie, né? Então, assim, e nos faz querer fazer mais e mais, né? Porque as parcerias que potencializam as ações é o que importa. Então, a gente precisa conhecer o repertório dos nossos alunos, dos nossos professores, saber os nossos repertórios para colocar tudo isso nessa roda, né, de conversa e produzir conhecimento juntos. E aí o poder da literatura, eu encerro com isso, né? Okay. Porque eu vou ler um texto que é de 1927, de Mayakovsky. Então, a literatura, ela tem isso, ela nos traz aquilo que é do humano, né? Que é essencial, ela nos humaniza nesse sentido, ela promove esse encontro. E aí, Mayakovsky escreveu um texto em 1927 que é intitulado E então, o que quereis? E eu vou ler para vocês agora, e com isso eu encerro, agradeço, já dou beijo, porque pode cair, enfim. Aí a gente vai embora feliz. Fiz ranger as folhas de jornal, abrindo-lhe as pálpebras piscantes. E logo, de cada fronteira distante, subiu um cheiro de pólvora, perseguindo-me até em casa. Nesses últimos 20 anos, nada de novo há no rugir das tempestades. Não estamos alegres, é certo, mas também, por que razão haveríamos de ficar tristes? O mar da história é agitado. As ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las, rompê-las no meio, cortando-as como a quilha corta as ondas do mar. Vamos cortar as ondas do mar, gente. Muito obrigada. Depois você me manda o título também para eu colocar nos stories, para quem quiser depois ler e se deliciar. Eu queria, assim, agradecer demais, imensamente a Simone e a Neilda por terem estado aqui conversando comigo. Vamos continuar esse papo com a Multirio, né, em algumas outras quintas. Semana que vem estamos aqui às 16 horas. Né? Agradecer também a Aninha Veneno, que estava aí, Catarina, pessoal da Multirio, a Lê, né, nos assistindo. Agradecer também ao professor Maurício Viana, da Oitava CRIA. Eu vi que ele colocou vários comentários, é um grande parceiro nosso de mídias também. Ana Cláudia Eu vi alguém dizendo aqui, Mário, que a Simone Monteiro devia ser inventariada no trabalho da mídia educação. Olha isso. Ser jovem há mais tempo é isso, né? Ana Cláudia Torraca, do gabinete da Oitava CRIA, a nossa gerente de educação, Diala Azevedo também. Querida. A Alessandra, do nível central da equipe de educação infantil, muito obrigado. Jean Felipe, um grande parceiro de inglês. Vai sim a live, a gente vai fazer uma edição, vamos salvar, vamos colocar no YouTube da Oitava CRIA e também vou passar para Simone, né? De repente, se tiver algum espacinho lá no portal para ficar salvo, vai ser legal também, tá? E é isso, gente. Muito obrigado, agradeço demais por termos essa tarde, assim, super esclarecedora. Vocês que estão nos assistindo, sendo da rede ou não, acessem o portal da Multirio, verifiquem o amplo acervo de materiais que nós temos. Eu, desde sempre, desde enquanto professor, né, eu sempre fui um entusiasta do que a Multirio sempre proporciona pra gente, porque eu acho que
nessa perspectiva de rever práticas, colocar o nosso aluno no centro e sempre ter, né, trazer materiais de qualidade, então acho que a Multirio é esse lugar, né? Porque tudo ali é pensado com uma curadoria, planejado a partir das diretrizes, né, do currículo da rede, não é nada que alguém chega lá e inventa. Então é realmente uma empresa que nos presta esse serviço educacional da maior qualidade. Então nós somos privilegiados, não só os professores que são da rede, mas qualquer professor privilegiado por ter uma empresa que produz material educativo com tanta qualidade, né? Então vocês acessem, verifiquem qualquer situação em Mário, tem o canal 526 para quem tem net também, tem a programação. A gente organizou uma faixa para apoiar as aulas, né, dos professores de 9 às 11, de segunda a sexta. Acessa lá que vocês vão ver os programas intencionalmente selecionados para subsidiar esse trabalho do material complementar. Também eu tinha esquecido de falar isso e foi bom lembrar isso aqui no finalzinho. É verdade. Tá bom? E as redes sociais. Então a Multirio está no YouTube, está no Isso. Facebook, está no Instagram, está no Twitter. No Twitter também. Então eles sempre têm divulgado, tem uma sériezinha que é divulgada no Facebook, se eu não me engano, que são as histórias dos bairros. Eu acho isso muito fantástico. Então ali qualquer professor de história pode, e tem o material pronto, tem o vídeo pronto, tem o texto, então você pode, né, fazer uma curadoria, ver o que serve para o seu planejamento e utilizar, né? Então é uma fonte riquíssima de recursos pedagógicos, tá bom, gente? Muito obrigado, Simone, um beijo. Eu que agradeço. Bom feriado a todos, e na próxima semana a gente volta na quinta-feira às 16 horas com outro convidado falando mais um pouquinho sobre Multirio e possibilidades.